Irmãos, como alguns já sabem, eu não costumo ter nada escrito, porque o que eu escrevo, Deus vai lá e muda tudo, às vezes não sai nada que está no papel. E às vezes Ele, como já aconteceu algumas vezes, eu escrevo, não utilizo naquele dia, e depois, algum tempo depois, Deus fala: agora você vai falar essa palavra que você escreveu lá 2, 3 anos atrás. E aí, nosso pastor Adércio, que hoje está ele mandou um abraço para a igreja, né? Ele está pregando. Aonde ele está, Núbia? Montes Claros, Minas Gerais. Depois eu vou deixar você falar, amém? Ele deixou um abraço, né, para a igreja, deixou a gente aqui sabendo que o culto ia acontecer, e ele me deu um texto ali para mim estar dando uma estudada dentro do, né, sobre o tema que nós estamos, né, até que nada mais importe. Só que eu vou dizer que eu li, falei: Senhor, não está falando comigo através desse texto. Mas um versículo lá, Deus me chamou a atenção e eu falei: é isso, está aqui dentro, mas não é o contexto todo. E aí Deus me levou lá no livro de Ezequiel 47. Eu já vi uma pregação que eu achei muito bonita sobre esse tema, que nunca saiu da minha mente, né? Aquilo que às vezes a gente ouve de várias e várias pregações, a gente guarda algumas coisinhas, né? Mas essa, ela ficou forte no meu coração. Mas eu nunca tinha pregado sobre esse tema. E aí eu comecei a pesquisar algumas coisas. A Bíblia tem algumas palavras, né, que nós às vezes temos que procurar, ou até achamos que entendemos, porque eu achei que eu sabia o que era, e na realidade é próximo, mas não é 100%, né? Então vamos ler o texto lá em Ezequiel 47, do 3 ao 5, que diz assim: E saiu aquele homem para o oriente, e tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 covados, e me fez passar pelas águas, e as águas deram aos artelhos. E mediu mais 1000 covados, e me fez passar pelas águas, e as águas me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam nos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio, em que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, as águas que se desviam para passar a nado, águas que deviam passar a nado, rio por qual não se podia passar. Só até aí, irmãos, amém? Aí eu comecei, né, a gente fala 1000 covados, o que é isso? Aí, né, algumas traduções, né, NVI, por exemplo, já está lá, 500 metros. Então, a cada 500 metros, né, foi medido. E aí, nós temos aqui a palavra, né, artelhos, que algumas traduções, eles traduziram para os tornozelos. Mas como eu falei, vou pegar a pastora agora, né, pastora Núbia? O que é artelhos na medicina? Nós falamos tornozelo, mas é a articulação entre os dedos e o pé. Então é mais raso ainda do que o tornozelo, a água que nós utilizamos. É só a ponta do pé, não é nem o pé inteiro, porque né, a água ali bateria no pé inteiro se eu pôr o tornozelo dentro da água. Não, é muito mais raso, porque é só as pontas do pé. E aí,
eu continuei pesquisando, aí vai mais 500 metros, mais 500 metros, e aí dão nos joelhos, que é algo que a gente conhece, o joelho, simples, e aí chegamos nos lombos. O que nós lembramos como lombo? Normalmente a gente pensa já naquela, né, numa faixa, a gente fala nos lombos, a gente pensa nas costas, mas não é. Os nossos lombos é aqui, é na cintura. É o que nos faz ficar em pé, firmes, né? A carne que nós temos entre a costela, né, e a cintura aqui. Temos um lombo de cada lado. E aí nós temos até a cabeça aí, né? Porque você não podia mais ficar em pé. E aí eu comecei a meditar nessa palavra, e o Senhor me lembrou de algumas coisas do passado, porque nós passamos. Lá, o Senhor mostrou para o profeta Ezequiel as obras, né? O processo que nós temos em nossas vidas. Mostrou que nós temos que dar um passo de cada vez, né? Que nós temos que aprender a nadar para chegar no mais fundo. Uma criança, quando está começando, né? Você vai no rasinho com ela, ela vai perdendo o medo, ela volta para trás com medo, e assim somos nós na vida. Aí eu comecei a anotar algumas coisas, e anotei 4 estágios que nós temos aqui, né? O primeiro estágio é a água pelos tornozelos, pelos artelhos. E aí eu comecei a pensar na minha, lá atrás, e eu creio que vocês também vão pensar dessa maneira, que são os pés lavados, você está lavando só a ponta do pé ali, né? É o perdão que nós tivemos quando entramos na igreja, né? É uma nova vida, um novo caminhar, é algo que nós acabamos de nos converter. Tem pouca profundidade na obra, né? A gente vem para a igreja, mas não se envolve, vê, né, todo mundo trabalhando, mas nós começamos a frequentar a igreja agora, estamos olhando, aprendendo. Pouco entendimento de revelação. Aí eu lembrei da Miriam, que ela já contou isso aqui, que quando ela se converteu, os irmãos às vezes saem, né, a Assembleia de Deus é mais fervorosa, as irmãs saíam lá, né, falando em línguas, e aí ela ficava com medo e ia para o banheiro, porque não tem entendimento do que aquilo que estava acontecendo, né? E a gente acontece isso, então a gente também não pode escandalizar, né? Nós devemos receber o Espírito, nós falamos em profecia, nós falamos em língua, mas de repente não é daquele fervor todo se você tem uma pessoa nova na igreja. E eu lembro que a minha irmã devia ter uns 12 anos, e a gente foi numa igreja, foi em casa, né? Num culto no lar, veio um pastor fervoroso e orou e começou a falar em línguas e trouxe algumas coisas falando da gestação que a minha mãe teve, falando de algumas coisas, falou que ela ia servir o Senhor, e ela se assustou com aquilo, e tem até aqui do que aconteceu, e aí ela não quis mais ir. A gente chamava ela para os cultos, adolescente, eu dava desculpa, ela não ia mais. Só que o que ele passou foi real, era um profeta, porque quando eu acho que ela demorou bastante para voltar para a casa do Senhor, e aí me mandaram uma mensagem um dia, falou, sua irmã está indo se batizar. Aí eu fui e mandei uma mensagem para ela, falei assim, você lembra quando você tinha 12 anos atrás, o irmão profetizou isso na sua vida? Você só, né, de repente da maneira errada, porque você foi, né, assustou, e isso acontece quando a gente está no começo da igreja, né? O servo ainda nós nos submetemos às nossas próprias vontades ainda. Isso me lembrou no começo da minha conversão, da conversão, né, meu e da Miriam, porque a gente falava que a gente estava com um pé na igreja e outro no mundo,
né? Um dia você está crente, fervoroso, vai para a igreja, você quer ouvir a palavra, você quer orar, você quer... Aí na outra semana você está desanimado, né? Não vai para a igreja, ainda não se livrou das coisas do mundo, das amizades. E aí corre o perigo que eu falei, de voltar para o mundo, a gente temos que cuidar, nós que já somos mais, né, velhos na igreja, das novas almas, dos novos convertidos, né? Às vezes falando um pouquinho mais, né? Olha, isso aqui não pode mais, mas lembrando que ele é uma criança, mesmo sendo às vezes um adulto, ainda é uma criança na presença do Senhor, aprendendo da palavra e da vontade dele. E não há uma verdadeira, às vezes, disposição de servir. Às vezes a gente vai pressionando logo ali no começo, então nós devemos ir com calma. Aí nós temos o segundo estágio, que é as águas pelo joelho. O servo começa a se aprofundar na obra. Aí você realmente começa a fazer algumas coisas mais com zelo, dedicação. Começou a perceber que falta um obreiro ali, então você vai, olha, eu posso ajudar ali, posso fazer aquilo, né? E começa a aprender a ter mais humildade, começa a entender melhor as revelações do Senhor para a sua vida, o que é a palavra, o que é, né, o propósito de Deus nas nossas vidas, né? Às vezes a gente vê pessoas que têm tanto tempo de igreja e falam, eu ainda não sei qual que é o meu ministério, eu não sei o que eu tenho que fazer. Ah, não, eu só vou sentar, né? O Senhor chamou todos. Nós temos que nos dispor a começar a entrar nessa água. Começa a orar durante os cultos, começa a ter menos liberdade, né, na vida, e ter mais, e deixa o Espírito Santo o Espírito Santo dominar, começa a dominar realmente a nossa vida, começa a transformar, começa a fazer algo, né, um pouco mais profundo em nossas vidas. Aí nós temos a água pelos lombos. O coração já está envolvido na obra, já é servo mais maduro espiritualmente, né? Já de repente traz uma palavra na igreja, já ora, já é um obreiro, já é uma pessoa espiritual. Entende as responsabilidades, né, da obra do Senhor, de tomar a cruz. Suporta as lutas. Nós, né, às vezes no começo ali, a gente começa uma luta, a gente começa a fugir. Ah, não adianta ir para a igreja porque não está resolvendo. E aí começa, né, a andar para trás, em vez de andar para frente, começa a voltar. E aí nesse estágio você já está com um envolvimento com o Espírito Santo, né, que você já começa a sua caminhada e não volta mais atrás. A gente, né, às vezes brinca aqui da questão de oportunidade, de falar, eu já escutei muito isso de pastores. Você pode estar em qualquer momento, triste, alegre, passando dificuldade que for, se eu vir para você falar, você traz a palavra, eu não falo, eu não consigo falar não. Eu vou dizer que eu quero falar não. Muitas vezes a gente fala, eu tô tão, não consigo pensar, não consigo, mas eu tenho que estar de cama para falar não. Porque sempre me vem aquele versículo, né? Quem pôs a mão do arado não pode voltar atrás. Se eu parar aqui no meio do caminho, não posso. E isso é estar com as águas pelos lombos. E aí eu achei interessante porque a gente pensa nos lombos, na armadura. Quando a gente fala da armadura de Deus, você tem aquela couraça que prende, ela é dura, porque ela te ajuda a te sustentar em pé, né? As armaduras de Deus, ela te ajuda nessa altura do campeonato a te sustentar. Como eu disse, ter as provações, ter as lutas no caminho, você já está firme.
E nós temos o quarto estágio, irmãos, que são as águas profundas. Você, eu, servos do Senhor, já estamos totalmente envolvidos na obra. A gente submerge nesse rio. Essa fase, o velho homem já não existe mais. Aquilo que eu falei, a gente já não olha mais para trás. Você sabe que não tem mais como voltar. Quantas vezes a gente já ouviu pregação assim, né? Se desvia, tenta se desviar. Você não consegue. Quantas vezes fala, vou largar tudo, vou largar a igreja, não quero mais saber de nada, vou para o mundo. A gente não consegue nem desviar. Porque a gente já conhece a verdade, a gente já conhece a palavra de Deus, a gente sabe o que é, né, bom para nós. Né? Eu estou falando porque eu já vivi isso. Falar, vou largar tudo, vou para o bar, vou encher a cara, não quero mais saber disso. Aí você fica, não, mas o Senhor está aqui, eu preciso dele. Não dá para, eu não consigo largar. Eu sei que ele está aqui do meu lado, eu sei que ele, sabe, não dá. A gente não consegue nem desviar. Depois que você conhece, depois que você está nessa altura, não tem como voltar atrás, irmãos. Por mais, né, problemas que nós temos, dificuldades, não dá para voltar atrás. Você larga a mão de tudo e deixa o Senhor te levar nas correntezas. Quem aqui já foi para a praia, já entrou no mar, sabe como é, né? Até a gente tem essa firmeza, né? Quando a gente está ali com o pé, a gente que está nos guiando. Quando a gente está no joelho, a gente está ali, a gente sente a água, sente o gelado, mas nós estamos pelas nossas próprias pernas. Quando a gente está ali na cintura, a gente já começa a ser levado, porque está mais alto, você já não consegue às vezes apoiar mais o pé no chão. E aí de repente, você se encontra lá com a água quase te cobrindo e você não tem mais o que fazer. A água vai te levando, né? A correnteza te leva. Isso é o que o Espírito Santo faz nas nossas vidas. O que eu quero dizer, irmãos, que nós temos que perder a nossa liberdade no mundo para termos uma liberdade no Espírito Santo de Deus. Temos que ter uma liberdade naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Aí você fala, mas eu estou no raso, o Senhor não me leva para o fundo. Eu já tentei, né, me aprofundar mais na igreja, me aprofundar mais na obra do Senhor, mas eu não consigo. E aí eu anotei algumas coisas aqui. Para ter mais do rio de Deus, temos que entrar nele. Não é o rio que nos invade a vida, mas é você que tem que entrar no rio. Esses dias aqui o irmão, eu não consigo lembrar quem, mas isso a parábola me pegou bem. Eu acho que foi o pastor Anderson que falou sobre a peneira, né? A gente não consegue pegar a água com a peneira. A gente não consegue se encher do Espírito Santo, colocando que a água é o Espírito Santo e você é a peneira. Mas você consegue encher a peneira quando ela está dentro da água. Então a gente tem que mergulhar. A gente tem que fazer com que nós temos que chegar nesse ponto para nós sermos envolvidos pelo Espírito Santo de Deus. Não podemos parar no raso. A profundidade tem que ser buscada. Porque se a gente falar assim, Senhor, invade a minha vida, invade a minha casa, invade. Na natureza é o quê? É algo devastador. É um tsunami que tem que chegar e te invadir, destruir tudo aquilo para você ser invadido. Por isso que ele não vem. Ele não vem, ele vem, né? Como a gente fala, ele vem suavemente, ele vem batendo na porta, ele vem pedindo licença para entrar. É assim que o Espírito Santo trabalha. Ele não vai invadir, né? Tem um louvor que a gente cantou muito. E aí uma vez um irmão que até, né, já está com o Senhor,
Ele falou assim: vocês cantam esse louvor, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com as minhas estruturas. É bonito, mas você está preparado para ser mexido nas suas estruturas? Os irmãos aqui estão vendo a coluna aqui no meio. Se eu falar assim, ó, arranca essa coluna daí. Você está preparado para isso? Será que o prédio está preparado para ser mexido numa coluna dessa maneira? Ou não? A gente tem que chamar um arquiteto, tem que chamar um engenheiro, tem que mexer, vamos construir uma outra ali do lado, vamos construir outra. Quer dizer, não é algo que você chega, ó, vamos derrubar. Deus é assim na nossa vida. Nós temos que estar preparados para receber o Espírito Santo de Deus, para nos envolver na obra, para fazer a obra do Senhor, né? Não adianta eu pegar, né, que nem a gente fala, o Pedro, a Maiara falou, ó, amanhã você vai pregar, vai sonar. Ela pode falar sim, mas e aí? Deus preparou? Né? Nós temos que ser preparados. Eu ainda brinquei, eu falei assim, ó, você vai falar sobre dízimo e oferta no carro. Ela falou assim, não, eu tenho que ir pelo menos uns 3 meses para mim conseguir. Eu falei, já é um começo, já não falou não. Já não falou não. Vamos preparar a estrutura. É isso que o Senhor quer dizer nesta manhã. Que nós possamos, né, entrarmos nesse rio. Que esse rio é o Senhor. A palavra de Deus, olha que interessante, eu escrevi aqui. A palavra de Deus não te garante vitória. É a fé na palavra de Deus que te garante a vitória. Se a gente pegar lá em livro de Hebreus, a gente fala que foi pela fé. O Senhor falou, olha, faça, e pela fé, como o próprio Ezequiel falou, não, se o Senhor está dizendo, eu creio que vai ser feito. Lá no Vale de Ossos Secos, em nenhum momento ele disse que não, eu vou falar porque, não, se o Senhor está falando, eu creio e vai ser feito. Nós temos que ativar a nossa fé, termos a certeza de que, olha, Senhor, eu sei que eu sou falho, que eu fui pecador, né? Que eu já saí, voltei da igreja várias vezes, e eu estou dizendo isso não é da boca para fora, eu estou dizendo isso porque eu vivi isso. Quantas e quantas vezes eu perdi as vezes que eu me desviei, voltei para o mundo, fazia lá as minhas maracutaias, até que realmente eu falei, não, é isso que eu quero para o Senhor. Né, vivia na feira do rolo, vendia, como se diz aí, né, vendia o almoço para comprar a janta, até que realmente eu deixei o Senhor me envolver. Eu falei, não, é isso que eu quero para a minha vida. Né, quantos livramentos eu comecei a ver, né, da parte do Senhor. Então, irmãos, que os irmãos possam entender nessa manhã, né, que nós temos que dar um passo para entrar nessa água, para entrar nesse rio. E aí você vai começar devagarzinho, né? A gente não está pedindo para você dar um mergulho de cabeça, mas que você comece dando o primeiro passo. Não é a água que chega até você, é você que tem que entrar na água, para você poder atravessar esse rio, né? Que os irmãos possam entender nessa manhã que o Senhor, Ele tem muito para as nossas vidas. Não pare aonde você está. Medite aí com você. Pense aí, aonde a água está batendo em você. Eu posso ir um pouco mais? Quanto eu já fui e já recuei? A falta de fé na nossa parte impede de vivermos a plenitude de Deus, do que Ele tem para nós. A falta de rendição da nossa parte também produz a mesma consequência. Nós temos que ter fé no Senhor, que nós vamos aguentar, né? A gente
gente costuma brincar bastante falando de cruz, né? Ah, você é a cruz que eu carrego, você é o fardo que eu tenho, né? Mas o Senhor, Ele não dá nada que nós não conseguimos aguentar. Dificuldade, falhas nós temos, né? Um pouco antes de eu vir para cá com a minha família, eu tive uma conversa com a Dercy, falei assim: Dercy, eu estou passando por uma fase de depressão, né? Tinha perdido meu pai, o meu avô, estava tendo Covid, eu peguei Covid, aí os irmãos, não sei se os irmãos são 3 vezes, uma eu quase fui, né? Foi o Senhor que falou: não, vou te deixar aí mais um pouquinho. Mas foi um momento que eu tive, mas que eu parei e não recuei, né? Falei para o Senhor: Senhor, eu quero continuar, eu quero fazer. E o Senhor, Ele vai nos conduzindo, Ele vai nos dando vitória, Ele nos dá aquilo que nós aguentamos. São momentos que nós passamos às vezes na nossa vida que são difíceis, mas Ele está do nosso lado, né? A melhor coisa é Ele estar do nosso lado. Como eu disse na terça-feira, né? Como Moisés disse: se você não estiver comigo, eu não vou. Se você não estiver do meu lado, eu não vou. E nós temos que ser assim. Virar para o Senhor e falar: Senhor, se o Senhor não estiver comigo, eu não vou. E nós vamos superar todos os obstáculos, né? Aqui na terra, porque a gente sabe que no final de tudo, isso que nós estamos passando aqui é por um único propósito, né? É ir morar com o Senhor no céu. É a nossa salvação. Que a única certeza que nós temos é isso. Nós temos que ter essa certeza. A gente brinca: não sei se eu vou para o céu não. Hoje, do jeito que eu estou aqui, mas a única certeza que nós temos que ter é a nossa salvação. Uma vez um pastor virou e falou assim: olha, se o Senhor estivesse aí na sua frente agora, o que você ia pedir para Ele? Aí alguns falaram: salvação, cura, né? Aí ele falou: olha, salvação é algo que você tem que ter certeza. Não é Ele que vai te dar. Vai vir de você. Então que nós possamos ter essa certeza, que mesmo nas lutas, nas batalhas, nas nossas adversidades, nós seremos salvos do Senhor. Nós iremos morar com o Senhor no céu. E aí, como eu sempre gosto desse, eu guardo esse versículo e falo muitas vezes eles nas minhas pregações. E Ele enxugará da lágrima dos olhos toda lágrima. É isso que nós esperamos no Senhor. Que nós possamos mergulhar nesse rio, né? Que nós possamos entrar, né? Fazer com que a presença do Senhor nos envolva de uma tal maneira, como aí a gente chega exatamente onde eu queria, né? Porque se nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, nada mais vai importar. Nós vamos fazer a vontade dEle. Nós vamos até que nada mais vai importar. Aquele vizinho que fala mal, aquelas pessoas que te, né, jogam para baixo. Irmãos, eu escuto gente falar que eu não sou crente até hoje. Isso aí isso não é crente não. E eu creio que eu tenho um bom testemunho já, daquilo do passado e do que a gente tem hoje. Mas tem pessoas que não. E a gente vai viver, vai morrer até a volta do Senhor sem saber. Não vamos agradar todo mundo. Nós não vamos, não é tudo, né? O que mais a gente vê né, pessoas erradas dentro da igreja, pregando e falando, e lá fora falando: era um matador, era um assassino, era, né, um ladrão, um assaltante, e hoje está lá, olha lá, fingindo que é crente. Nós não vamos mais nos importar com esse tipo de rótulos. É isso que o Senhor quer, que nós pregamos, fazemos a vontade dEle, sem olhar para trás. Que nós possamos mergulhar no rio do Senhor, que nós possamos nos envolver na palavra do Senhor e fazer a sua obra, até que nada mais importe, irmãos. É difícil falar até que nada mais importe. Pense aí, o que está importando hoje?
né? O Adércio, né, já falou, né? Às vezes pegava quando como se novo convertido, você esconde a Bíblia, você com vergonha de um vizinho, do outro, mas não. Aí agora você põe a Bíblia embaixo do braço, você sai de paletó, de gravatas, você não liga mais. São pequenas coisas, mas que nós vamos nos libertando, que o Senhor vai nos libertando. Quando nós estamos na atmosfera do Senhor, essas coisas não vão importar mais. Amém? Vamos estar orando, irmãos. Vamos entregar na mão do Senhor as nossas vidas. Vamos falar: Senhor, eu quero mergulhar nesse rio. Eu quero que o Senhor me envolva de uma maneira que eu nunca fui envolvido. Eu quero sentir a Tua presença, eu quero poder fazer a Tua obra, eu quero poder, né, ser batizado no Espírito Santo, eu quero poder ter os dons. Que nós possamos pedir nesta manhã que o Senhor venha nos tomar poderosamente. Que nós possamos falar: Senhor, eu sei que o Senhor está comigo e nada vai importar. Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus, nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, fazer presente em nossas vidas, que o Senhor venha, Senhor, nos ajudar, Senhor, segurar em nossas mãos, que nós possamos, Senhor, mergulhar, Senhor, no Teu rio, Pai, que nós possamos ser envolvidos pelo Teu Espírito, Pai, que nós possamos ter fé, que nós possamos, Senhor, ter a fé, Senhor, para poder fazer, Senhor, a Tua obra, fazer a Tua vontade. Oh, Santo Espírito, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nos ajuda, Senhor, naquilo que nós não conseguimos, Pai. Oh, Santo Espírito, nos cura, Senhor, nos liberta, Pai. Oh, Santo Espírito, que o Senhor venha com as Tuas mãos, Pai. Oh, Santo, Santo é o Teu nome, Pai. Nós Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo, Senhor Jesus, todos os livramentos. Oh, Santo Espírito, tudo aquilo que nós não vimos, Senhor, e que o Senhor estava conosco, nos protegendo, Senhor. Oh, Santo Espírito, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, eu venho te pedir, Senhor, derrama, Senhor Jesus, o Teu Espírito sobre as nossas vidas, Pai. Oh, Senhor, renova, Senhor, a aliança nesta hora. Renova, Senhor, com o batismo no Espírito Santo. Oh, Santo Espírito, renova, Senhor, os dons nesta manhã, Pai. Oh, Santo Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Oh, nós clamamos a Tua presença, Pai. Nós clamamos, Senhor, a Tua presença, Senhor, neste lugar, Deus. Oh, Santo Espírito, toma o Teu lugar em nossas vidas, Pai. Oh, Deus tremendo e santo, obrigado, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer, Deus. Oh, Santo Espírito, oh, Deus tremendo e santo, aleluias. Glória a Deus. Irmãos, fiquem com essa palavra. Pare onde você está. Não pare. Deixe que as águas do Espírito te levem. E você verá o que Deus tem para a sua vida. Você acha que de repente aquilo que você quer é simples, né? Mas Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para as nossas vidas. Amém? Agradeço a minha oportunidade. Sou Igreja de Deus.